na sequência aqui do nosso seminário preparatório, é a Penha. Eu gostaria de chamar a nossa outra conferencista desta manhã, a senhora Penha Elizabeth Arantes Ceribelli Paca, que é assessora do Departamento de Uso do Solo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Paulo, que vai nos apresentar uma conferência, o Marco Regulatório da Política Urbana de São Paulo, o Plano Diretor Estratégico e o Zoneamento. Bom dia, Penha. Seja bem-vinda. Bem, bom dia a todos. Antes dele colocar, vou dar só uma introdução. Eu acho que eu vou falar não é muito prático, assim, pelo que eu entendi, que vocês vão fazer um projeto específico na área da região do Ticoatira. Eu vou falar um pouco de como é a prefeitura, como funciona, como é o marco regulatório urbanístico do município de São Paulo. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu esclareço, mas não sei se vou conseguir chegar no ponto onde vocês realmente vão trabalhar. Mas, antes de tudo, qualquer projeto que vocês forem fazer, vocês têm que ter realmente conhecimento da legislação urbanística que recai sobre São Paulo. Então, por isso, eu acho bastante importante dar uma abrangência geral sobre o que é isso. A Prefeitura de São Paulo, o município de São Paulo, que eu vou mostrar para vocês, não sei se tem mais um outro mapa, que eu... Pode parar aqui, que a gente vai mostrar um pouco. O município de São Paulo Não, antes de falar sobre o município de São Paulo, deixa eu falar para vocês o seguinte. Na verdade, nós temos uma regulação dentro da legislação urbanística que começa desde a Constituição, no artigo 182, existe um artigo da Constituição que estabelece a política urbana de todos os municípios do Brasil. E, além disso, nós temos um Estatuto da Cidade que rege todas as questões, todos os instrumentos urbanísticos que recaem sobre essa cidade. E, aqui na cidade de São Paulo, nós temos a Lei Orgânica do Município. Depois da Lei Orgânica do Município, nós temos o Plano Diretor Estratégico e a Lei de Uso e Ocupação do Solo, e depois, mais detalhadamente, os planos regionais e as legislações edilícias do município. O Plano Diretor de São Paulo acabou de ser revisado em 2014. O anterior, que era de 2002, já fez, sobre a luz do novo Estatuto da Cidade, com algumas mudanças. Esse plano diretor de 2014 mudou a estrutura do olhar sobre a cidade. Por quê? Então, vou falar das principais mudanças, eu acho que já foi falado, mas eu vou falar resumidamente, porque o zoneamento, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, teve como base todo o nosso plano diretor. Quer dizer, todas as mudanças que foram incorporadas nesse plano diretor de 2014 foi aprofundada na nossa revisão de lei de zoneamento, que vou detalhar com mais pontualmente. Aqui, só para mostrar para vocês, o município de São Paulo, aqui é a região da Penha, né? Então, vocês vão fazer o projeto para essa região. O município de São Paulo é dividido em 32 subprefeituras, e a subprefeitura da Penha é uma delas, né? No plano diretor, eles dividiram o município
e macrozonas de proteção e recuperação ambiental e macrozonas urbana. Essa é a macrozona da área urbana. E as macrozonas de proteção ambientais são as áreas rurais. Outro ajuste ou que foi feito no plano diretor foram as 6, que são zonas especiais de interesses sociais, são zonas específicas para se fazer habitação popular. Nessas zonas, você é obrigado a ter uma porcentagem de habitação popular para determinada classe social, desde a classe mais pobre até a classe média-baixa, vamos dizer assim. Então, isso é estabelecido pelo plano diretor. E, no zoneamento, a gente detalhamos algumas questões dessas zonas que até então não eram detalhadas, que eu vou falar mais um pouquinho para frente para vocês. Então, aqui, esse vermelho que vocês veem são as zonas especiais de interesse social. A maioria está na periferia, mas existe também, na área central, as zonas especiais 3, basicamente, que são as zonas especiais onde existe cortiços. Não sei se vocês sabem o que é cortiços, mas são áreas subalocadas, são imóveis subalocados por várias famílias. Então, isso é um tratamento basicamente específico da área central. Depois, foi estabelecido também no plano diretor as zonas eixos. Essas zonas eixos são as zonas aonde se estabeleceu, por isso que foi mudado a estrutura da cidade de São Paulo, aonde se estabeleceu o maior coeficiente de aproveitamento. É onde se pode ser mais adensado. Essas zonas eixos são essas em azuis, né? E as zonas eixos futuras em amarelo. Você pode ver que na região de vocês tem uma zona eixo já estabelecida e uma zona eixo a ser concretizada futuramente. Pode olhar. Então, existe no zoneamento, agora eu vou passar, a partir do que foi estabelecido então, no plano diretor, nós elaboramos o zoneamento, a lei de uso e ocupação do solo. A cidade é dividida em zonas. Essas zonas, elas têm característica específica de uso, o que em cada zona se estabelece que tipo de uso, categoria de uso, residencial, não residencial, os diversos tipos de não residencial, os diversos categorias de residencial baixo, alto, mais alto, todas essas categorias são estabelecidas dentro da lei de zoneamento e cada zona elas são diferenciadas então pelo tipo de categoria, pelo tipo de ocupação, como que você pode ocupar aquela zona, qual é o recuo, qual é a taxa de ocupação, qual é o coeficiente de aproveitamento, qual é a taxa de permeabilidade. Então, cada zona tem isso diferenciado basicamente são essas duas, uso e ocupação, né? Depois, a gente tem, então, vou falar para vocês como que foi dividido, como que foi a criação das zonas. Partimos do primeiro, das zonas de estruturação, que são as zonas onde tem corredor de ônibus ou transporte de massa, seja ele metrô ou trem. Então, todas essas zonas são as zonas onde podem ser adensadas e são as zonas onde passa transporte coletivo com transporte de massa. São as zonas de estruturação urbana. Elas são as zonas que vão estruturar a cidade de São Paulo. São zonas que a gente pretende que sejam transformadas. São as zonas que pretendem-se mais transformações, maior adensamento, maior diversificação da áreas públicas ao redor desse corredor de ônibus. E as zonas de estruturação metropolitana, que são as zonas, basicamente, onde vão existir as operações urbanas. São zonas de
projetos específicos metropolitanos, que têm uma característica metropolitana. Depois, nós temos outras zonas, que são as zonas de qualificação. Essas zonas são zonas de ocupação especial, que são zonas onde estão o aeroporto, ou zonas onde estão a cidade universitária. São são grandes lotes nas cidades, pequenas áreas, onde tem uma ocupação específica, que é feito um projeto específico para essas zonas. Depois, nós temos a zona de predominantemente industrial, que é a zona onde se requer que tenha empreendimentos produtivos mais pesados, são as zonas industriais, onde podem ser estabelecidas zonas de indústrias maiores e com maiores impacto ambiental. Não queria falar essa palavra, mas porque não tem verdadeiro impacto ambiental, porque ela precisa, na verdade, obedecer algumas diretrizes para não ter esse impacto, mas são as indústrias de maiores impacto, pelo menos na vizinhança próxima. Depois, nós temos a zona de desenvolvimento econômico, que é também onde se pode ter uma diversidade de uso bastante grande, com indústrias menores e com menor estabelecimento de residências, de conjuntos residenciais. E temos, então, a ZEIS, que eu já falei um pouco para vocês, que é a Zona Especial de Interesse Social, que é uma zona de reserva para o mercado imobiliário popular. A Zona Mista, que é uma zona de média densidade e com um uso de diversificação bastante grande também. A ZECOR, que são as zonas que cortam as áreas estritamente residenciais, mas aonde você permite alguns usos, alguns pequenos usos. Depois, as zonas de centralidades, que é uma zona de bastante diversificação de uso, mas com uma intenção de um projeto da área pública também maior. Lá é exigido, por exemplo, que você tenha pelo menos 3 metros de calçada, porque, para nós, isso, em várias áreas da cidade, isso é uma coisa que não acontece, que é difícil, as calçadas são pequenas. Então, existe essa exigência, por exemplo, na zona de centralidade, que se deixe, se você for construir, é obrigado você ter um recuo maior para deixar uma calçada livre maior, para futuramente você construir um espaço público com maior qualidade nessas zonas. Depois, nós temos as zonas de preservação, que são as zonas estritamente residenciais, essas amarelas, que são as zonas onde só tem habitação unifamiliar, as zonas predominantemente residencial, que é permitido alguns usos, pequenos usos, e as zonas de ZPEC, que são as zonas especiais de preservação cultural, que são as áreas, podem ser imóveis ou áreas de preservação histórico, cultural, paisagístico, arqueológico. A ZEP, que são os parques estaduais do município, e as EPANs, que são zonas especiais de preservação ambiental, que são esses verdes mais claros. E as EPDS, que são áreas rurais, que são áreas reservadas para a produção agrícola. Pode mudar? Então, esses são os eixos de transformação. Acho que agora vai ter mais. Esses são todas as zonas de qualificação. Aqui vocês conseguem ver com mais visualização a área de vocês, que tem bastante zona mista, na verdade, e algumas ECs, né? Pode passar. Por exemplo, não existe lá área de preservação, área estritamente residencial, e tem o parque do Estado, né, e o Parque de Guatira, que são as zonas, são as EPAs daquela região. Mais uma. Aqui são todas as zonas. Então, isso é o nosso zoneamento. Quer dizer, em cada área de cada cor, é estabelecido uma diversidade de uso e um tipo de ocupação
para cada área dessa. Então, aqui, o que a gente inovou nesse zoneamento? Nós estabelecemos coisas que não existiam ainda, o tamanho de lote, como a exigência dos tamanhos de lotes. Então, para lotes menores de 5 mil metros, a gente tem incentivo para a qualificação desses lotes. Entre 10 e 15 mil, a gente exige algumas condicionantes. Eles são obrigados a fazer recuo, são obrigados a fazer fachada ativa, são obrigados a deixar a área do térreo livre, tudo isso para ter uma interseção com a área da calçada, com o espaço público, para ter uma convivência maior, uma convivência maior entre o espaço público e o espaço do edifício. E nos maiores de 15 mil metros, ele é obrigado a fazer o loteamento. Ele é obrigado a doar áreas públicas. Isso não existia antes. Então, o que a gente tem hoje em dia, aqui em São Paulo, vocês podem verificar, grandes condomínios que eles são completamente privatizados, eles são murados, eles são apartados da cidade. Quer dizer, não existe uma relação desses condomínios com o espaço público, com a convivência da cidade. Então, essa exigência foi para tentar tornar a cidade um pouquinho mais qualificada e um pouquinho mais para interagir mais a cidade com os seus habitantes. Outra coisa que foi também modificada nesse nosso novo zoneamento foram exigências quanto à mobilidade viária. Antes, a gente exigia vagas era sempre obrigado a exigir o mínimo de vagas para todo o empreendimento que queria se construir na cidade. Hoje em dia, a gente reduziu essa exigência de vagas e até consideramos que, em muitos lugares, não serão exigidos mais automóveis, como em áreas, em casos de usos não residenciais, com lote menor que 250 metros, quer dizer, lotes pequenos, vão se exigir mais que tenham vagas para automóveis. Exigência de números de bicicleta. A bicicleta, que agora realmente foi tomada uma política para a cidade, a política de bicicleta. Então, a exigência para vaga de bicicleta e vaga para vestiário também, que não era exigido. Isso é uma novidade. Além disso, tem também a exigência do alargamento de calçadas, em alguns lugares, obrigatoriamente, em outros lugares, a exigência de calçada é incentivada. Se você doar a calçada, você tem algo em troca. E o incentivo de edifício-garagem, em alguns pontos da cidade, passa para mim, por favor, em alguns pontos da cidade, é estratégico. Tudo isso é para que o habitante para não chegar ao centro da cidade com carro. Quer dizer, em todos esses locais, será possível você construir um edifício-garagem, não tendo que pagar outorga onerosa. Não sei se vocês sabem o que é outorga onerosa, mas você, aqui na cidade de São Paulo, a partir desse do plano diretor, a partir de uma vez a área do terreno, você paga outorga onerosa, você tem que pagar uma contrapartida para a edificação do edifício. Até 4, né, então, de 1 mais que 1 até 4, você paga outorga onerosa. Nesses edifícios, eles são isentos de outorga onerosa para justamente poder facilitar a construção, para incentivar a construção desses edifícios garagens, e tudo isso para evitar com que as pessoas venham para o centro de carro, para usar outros meios de transporte, não só o transporte coletivo, mas a pé ou de bicicleta para o centro da cidade. Então, eu falei das EIs, né? A principal mudança das EIs do outro plano para esse plano é que foram criados, primeiro, umas EIs 5, que não está aqui, mas é uma EIs específica para a população de não tão baixa renda, mas uma população de renda média. Foram demarcadas as EIs 3
para habitação, como eu já disse, no centro da cidade, para habitação de interesse social, no centro da cidade, que é também outra política do governo para incentivar que a população more no centro e que não tenha mais que fazer esse pêndulo entre a periferia e o centro da cidade, que é o lugar onde maior número de empregos ainda. Nós estamos tentando, de duas maneiras, criar empregos, né, fora da área central, na área periférica, facilitando os empreendimentos não residenciais nessas áreas, também com isenção de outorga onerosa. Depois, a criação de uma zona que não existia. As EIs existentes até hoje, elas eram completamente segregadas, só com habitação, e não existia maneira de que o licenciamento de usos não residenciais fossem alocados nessas EIs. Então, nós criamos essas ECZEIs dentro das zonas especiais de interesse social, para existir a possibilidade de usos não residenciais também dentro das EIs. E também criamos uma zona mista de interesses sociais naquelas zonas EIs que foram já regulamentadas, como existem várias coabs da periferia, que eles continuavam sendo os EIs, mas elas já tinham sido regularizadas, porque a zona especial é um instrumento de regularização dessas áreas. E como elas já foram regulamentadas dentro do outro plano diretor, então nós criamos essas zonas mistas de interesse social para que elas possam ter outros tipos de usos hoje, não só mais a habitação, para criar uma diversificação, não ser só um local de dormitório, mas um local de vida urbana nessas regiões, nessas áreas. Fortalecimento da dimensão ambiental também foi criado aqui, né? Não, um outro, pode ser outro. Esse aqui é só para mostrar essas questões, né? Nós temos agora uma área. Antes só existia a taxa de penhorabilidade. Hoje, para você construir, você é obrigado a ter alguns indicadores que você pode fazer para você atingir essa taxa ambiental de cada projeto. Então, você basicamente, tem que ter um indicador de vegetação e um indicador de drenagem. Que aqui a gente tem um exemplo, numa lote de 1.000 metros quadrados, você pode chegar de diversas maneiras a atingir o coeficiente ambiental mínimo exigido pela área. Quer dizer, você não precisa só mais fazer a taxa de permeabilidade ou o coeficiente de aproveitamento, né, ou a taxa de ocupação. Você pode conjugar isso com área jardinada sobre lote, cobertura verde, pavimento, área impermeabilizada, reservatório de retenção, arborização, tudo isso vai resultar num projeto diversificado de lote para lote, que não precisa mais ser igual como era antigamente. Pode mudar? E, dentro disso, existe, para a cota ambiental, uma divisão dentro da cidade conforme o solo e a drenagem da área que você é obrigado a respeitar, né? Outra coisa que eu já falei para vocês na verdade, a questão. Aqui nós temos a densidade populacional do município de São Paulo. Você percebe que as pessoas moram, basicamente, na periferia, né? Então, essa é a proposta do zoneamento, criar outros usos não residenciais na periferia e trazer os usos residenciais para o centro. Aqui é o local que mostra a distribuição dos empregos formais da cidade de São Paulo. Então, você pode ver que onde existe o maior número de emprego está nessa região, nesse vetor sudoeste do município. Quando você vai para a periferia, não existe quase emprego, né? A gente não vê nenhum
roxinho aí. Então, a gente quer mudar um pouco essa dinâmica da cidade. Pode ir. Isso aqui, na verdade, é assim, a gente protegeu os usos instalados. Como a gente mudou muito as zonas industriais e as zonas de desenvolvimento econômico, e a gente quer que tenha uma permanência desses usos, porque esses usos trazem emprego para a cidade, nós, mesmo aonde existem indústrias, e essas indústrias, elas não hoje podem, não, por exemplo, pelo tipo de zonas, elas não são permitidas, elas poderão ser, ainda que não conformes, hoje, elas poderão continuar sendo instaladas lá. Nós facilitamos a instalação de usos não existentes na periferia, como eu já disse para vocês, criamos as ECMIs, eu acho que eu fui falando isso antes de chegar aqui. A intenção do atendimento de vias, da largura de via para baixo risco, antes existia uma obrigação de uma determinada largura de via para a instalação de todos os usos. Hoje, a gente liberou para usos de baixo risco que elas possam ser instaladas em qualquer largura de via da cidade para dar regularidade nesses usos. Isenção do número mínimo de vagas, isenção de atendimento de espaço de carga e descarga também. Para algumas áreas, a gente criou uma subcategoria que é um mini terminal de carga e descarga, que ele pode atender a vários lotes de uma determinada região, com uma distância de 500 metros desses lotes. Então, não fica mais necessário você obrigar cada empreendedor a ter a sua carga e descarga no seu lote. Você pode estar nessa carga de descarga a 500 metros de distância, ou mesmo fazer essa carga de descarga em horários diferenciados. Acho que é isso. Bem, aqui teve também importância, mas acho que podemos passar um pouco de pressa, que é a questão da preservação das áreas estritamente residenciais. Basicamente, é isso que foi a revisão do zoneamento da cidade de São Paulo. E lá para a região da Penha, eu acho que o principal interesse de vocês deveria ser na zona de estruturação urbana, que vocês têm 2 corredores, tanto no outro corredor da Celso Garcia, novo, como o corredor da Ticoatira. Eu acho que é interessante vocês saberem, reconhecerem tudo o que vocês poderiam fazer lá para requalificar aquela área e transformar aquela área. Acho que, basicamente, é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Penha. E eu queria passar a palavra para o professor Mauro para dar início a algum debate. Bem, queria agradecer à arquiteta Penha Paca. Queria cumprimentar o arquiteto Fábio Maris, que está aqui com a gente agora, que vai falar conosco logo mais no começo da tarde. Fábio dirige o Departamento de Urbanização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e vai nos introduzir a uma outra etapa da nossa discussão, que são os planos de bairro, que também, assim como o zoneamento que a Penha vem de explicar, os planos de bairro também são instrumentos complementares do plano diretor estratégico. Portanto, trata-se de um conjunto de leis muito orgânico que vem sendo implantado, que está sendo implantado, que foi elaborado nos últimos anos e agora, de agosto do ano passado para cá, vem sendo implantado. Nós estamos em meio a essa implantação. É interessante que o nosso trabalho de pesquisa, o nosso estudo e o nosso trabalho de projeto de intervenção, ele está se dando enquanto a discussão está sendo feita na Câmara Municipal. Quer dizer, a Câmara Municipal aprovou o plano diretor estratégico, mas está começando a discutir agora, hoje,
nessas semanas agora, começando a discutir o segundo instrumento, que é o zoneamento, a lei de zoneamento e uso do solo, que Penha explicou vários aspectos dela, e também discutirá os planos de bairro adiante. Portanto, é uma configuração dinâmica na qual nós estamos trabalhando. Eu queria abrir a palavra para todos. Eu só queria fazer uma pergunta inicial para Penha, né, a respeito como a gente ouve a sua explanação, a explanação do uso, da ocupação e do uso do solo na cidade de São Paulo. A gente percebe a variedade bastante grande, não é, de categorias para atender a uma diversidade gigantesco ou razoável, pelo menos, tá certo? Quer dizer, como é que vocês, enquanto propositores dessa lei, pensam essa diversidade enorme? Como uma lei abrangente como essa pode chegar a um equilíbrio entre induzir ou sugerir ou instar o poder, o proprietário privado e mesmo os órgãos públicos a caminhar numa certa direção e, ao mesmo tempo, respeitando a história, as permanências, digamos assim, que levaram a que nós tivéssemos essa situação tão diversa e tão, num certo sentido, que a gente pode chamar, se a gente quiser, de alguma desarticulação. Como é que se dá esse equilíbrio para nós, urbanistas e arquitetos, e para vocês que formularam a lei? Olha, acho que a primeira coisa que nós temos que falar é que, tanto de plano diretor como, mais ainda, a lei de uso e ocupação do solo, o zoneamento, ela teve uma participação popular muito grande. Teve uma dinâmica muito grande, porque acho que o objetivo nosso era fazer essa cidade, conhecer a cidade realmente como ela é, e não fazer um projeto, um modelo da nossa cabeça de como a gente gostaria de ter. Então, assim, acho que a primeira coisa foi respeitar não só a cidade em si, mas o que os moradores, né, os trabalhadores, os que vivem nessa cidade, o que eles querem dessa cidade. Então, desde julho de 2014 que nós estamos, foi formado um grupo de estudo, um grupo de trabalho com todos os técnicos da subprefeitura, todas as subprefeituras. Então, nós tínhamos primeiro um relacionamento com todos os técnicos da subprefeitura para ouvi-los, qual era a demanda, o que acontecia em cada região da cidade, nessas 32 subprefeituras, o que estava ilegal, o que incomodava, o que era que eles deveria ser consertado. Então, primeiro, nós tivemos mais de 4 meses de discussão com todas as subprefeituras. Nós tínhamos, dentro da secretaria, um grupo que tinha um ponto focal, que era responsável por cada subprefeitura, e nós conversávamos, íamos lá, e eles vinham até a secretaria para debater essa construção. Depois dessa primeira construção, a gente levou isso a toda a região da cidade de São Paulo. Nós fizemos audiências públicas em cada subprefeitura para discutir nossa proposta. Aí também veio essa resposta dos moradores dessas subprefeituras solicitando mudanças ou concordâncias. E isso foi um trabalho bastante desgastante, porque nem sempre o que os moradores ou um morador quer para a sua rua é aquilo que é melhor para a cidade. Então, isso foi sempre muito discutido e conversado com eles até se chegar a uma determinada proposta. Não foi simples. Depois disso, nós tivemos uma segunda minuta, né? E, além disso, a gente, a todo momento, desde a primeira minuta, todos os munícipes de São Paulo poderiam participar através do site da secretaria com suas sugestões. Nós tivemos mais de 5.000 propostas. Dessas 5.000 propostas, todos nós também da secretaria, nós tínhamos que ler essas propostas, tínhamos que localizar essas propostas no mapa e dar uma resposta a eles.
Óbvio que dentro dessas 5.000 e tantas tiveram bastantes repetitivas, mas a gente tentou construir uma proposta junto com a população, junto com os técnicos das subprefeituras, e dando uma visão de cidade, de como a gente também quer essa cidade, mudar essa cidade, né? Assim, com a estrutura, dentro do... estruturando os corredores de ônibus, estudando os corredores de metrô e tentando acreditar numa proposta, mas que foi conversada com todos eles. Existe, a gente sabe, né, e outra preocupação grande nossa, que a gente sabe que São Paulo, o que, mais ou menos, é o que se conta, que existe 80% de irregularidade, quer dizer, 80% dos lotes, eles não obedecem, de alguma maneira, ou a regulação edilícia, ou a lei de uso e ocupação do solo. Quer dizer, ou ele está em desacordo com uma ou com outra, ou ele está em desacordo com o licenciamento, né, do município. Então, nós tentamos, de alguma maneira, enxergar essa cidade real como ela é. O que é possível fazer para esses empreendimentos tornarem-se legais, para eles realmente participar dessa cidade, quer dizer, pagar os seus licenciamentos, ter a sua taxação de IPTU corretamente. Tudo isso foi pensado. Não sabemos ainda até que ponto a gente vai acertar, mas foi uma preocupação bastante grande de a gente tentar ver a cidade real, de como ela é realmente. Porque a diversidade é muito grande, por isso que a gente vê inúmeras zonas. Se você for pensar na totalidade de zonas, a gente contando todas as zonas, mesmo as 6, 1, 2, 3, 4, 5, todas, nós temos 37 zonas hoje. Quer dizer, eu acho que essas 37 zonas, elas representam essa diversidade na cidade de São Paulo. Mas asseguramos que cada zona, seja a ZM na Zona Leste, ou seja a GM de Pinheiros, elas têm os mesmos parâmetros, né? Que é uma coisa que no outro zoneamento não tinha e que dificultava muito a aplicação. Por quê? Porque a gente tinha 32 zonas vezes 32. Uma zona ZM da Penha podia ser diferente da zona ZM de Pinheiros. Então, a gente, hoje, construiu isso de uma forma de tentar realmente reconhecer esse território e dar os parâmetros para cada tipo desse território, diferenciado, sim, nessas 37 zonas, mas a mesma zona ela é igual para todo o território da cidade. Não sei se eu te respondi. Sim, respondeu perfeitamente. Bem, obrigado. Eu gostaria de fazer mais perguntas, eventualmente, mas gostaria de convidar o público a perguntar, por favor, para a Penha e para... Bom, o subprefeito Pedro não pôde permanecer com a gente, portanto, ele não está aqui para fazer mais perguntas. O Cícero, por favor. Pode falar aqui, Cícero? Você pode falar aqui no microfone? Eu sou do Conselho Participativo da Penha e nós lidamos diretamente com o público, né? E felizmente, é um público que é apartidário, em tese. Mas tivemos várias discussões, recebemos o poder público lá na região, visitamos essa região com o grupo do Mauro, e a pergunta que eu ia lhe fazer é o seguinte: nessas audiências públicas, a característica foi de apresentar a proposta do Executivo à população, de uma forma um tanto quanto já taxativa, e depois que veio a solicitação da participação popular. Como você mesmo disse, algumas divergências de interesses entre a população e o poder público, tendo em vista o histórico do, vamos dizer assim, o mau uso do solo, ou a falta de regulamentação clara e definitiva. Como o Conselho tem uma característica consultiva e não deliberativa, infelizmente,
nós somos consultados, em algumas ocasiões somos atendidos e, na maioria das vezes, não, por uma série de questões técnicas. A minha pergunta com relação a esse novo plano de parcelamento, uso e ocupação do solo é com relação à especulação imobiliária. Como é que se está dando a tratativa do Poder Executivo com a especulação imobiliária? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Olha, na verdade, eu primeiro queria dizer para você assim, é muito difícil a gente, numa audiência pública, a gente ouve, não só ouviu as pessoas que foram inscritas, né, tinha abertura, né, das pessoas para serem inscritas, como se as pessoas, se o tempo não foi suficiente para as pessoas se inscreverem, era permitido também eles preencherem um formulário que era entregue pessoalmente, além da subprefeitura. Agora, e realmente existe essa questão de não se atender tudo, porque é muito difícil mesmo, porque muitas vezes as pessoas não olham a cidade, as pessoas olham o buraco da rua da casa dela, né? Então, não é fácil a gente estar desse lado aqui. Mas eu tenho certeza, eu sou técnica da Secretaria de Urbanismo, de Desenvolvimento Urbano, há 37 anos, e eu tenho certeza, eu participei de todos os planos diretores, de toda a legislação de uso e ocupação do solo, que não teve nenhuma outra legislação de uso e ocupação do solo que teve tanta participação ou se ouviu tanto os munícipes. Então, isso eu tenho realmente uma consciência tranquila. A especulação imobiliária, na verdade, é muito mais do mercado, né? A gente faz o que a gente acha que tem que ser feito. Se existe o que poderia ser especulado aqui? O coeficiente de aproveitamento. O coeficiente de aproveitamento é para atender e para adensar as áreas mais bem localizadas, as áreas onde atende o transporte coletivo. A ZEIS já é uma reserva de mercado para habitação de interesse popular. Quer dizer, a ZEIS já fica reservada esse mercado para a habitação popular, aonde a gente pensa que a especulação do mercado imobiliário diminuiria. Tudo isso são propostas que a gente tenta atenuar a questão da especulação imobiliária. Mas a gente sabe que, numa cidade do tamanho de São Paulo, com 12 milhões de habitantes, com o valor do terreno, né, com o valor da terra a esse preço, ou o valor imobiliário, é muito difícil você ter todos os meios para controlar essa especulação imobiliária. Eu acho que a questão da outorga onerosa já é um benefício para você reverter, né, o que as pessoas que têm mais possibilidades, os maiores empreendedores, onde constroem mais, reverter para a prefeitura os recursos que serão novamente disponibilizados nesse espaço urbano. Antes de existir a outorga onerosa, realmente essa especulação ela era privatizada, né? Ela era porque não tinha nada que se retornar. Todos os outros benefícios que deveriam ser construídos na cidade era sempre pago pelo poder público através dos recursos auferidos à prefeitura, que era cobrado por todos igualmente. Então, eu acho que a questão da outorga onerosa é uma questão que a gente tenta viabilizar e diminuir a especulação imobiliária, né? Viabilizar os empreendimentos, dando um retorno à cidade. Isso eu acho importante, acho que isso talvez... mas seria a questão mais importante do plano diretor, acho que seria essa.
Alessandra? Okay, I would like to make a question because I think that especially for the purpose of the workshop that we are leading today in these 15 days, the kind of questions that the students and the projects that can answer will not be certainly either on one hand, the right size of underpass, neither issues concerning the zoning and the development of the whole city, but probably we will stay in a sort of middle condition in which the students and the teachers and the researchers of the university will try to speculate mentally on certain topics, and one of course important thing I think especially for us who are coming from different countries and which has a very strong impact for us is the question of the favelas. So I think that the extension of these settlements in the city of São Paulo is huge, and I understood from the presentation of the man of the prefecture that you're doing something that we did also in Italy, because we have a problem also of informal settlements as well. And at one point we didn't call them any longer the equivalent of favelas, but we changed them in a zoning in the zoning map with areas to be yes, not developed, but restructuration, I don't know, enhancements. And of course, such a huge quantity of people living in poor neighborhoods, probably the city cannot take into account the idea of really reconstructing houses for everybody. But we heard that in the area that we are going to do our project, there is already ongoing the project of removing 130 houses. And so the question is, on one hand, which are the ideas in general concerning this kind of settlements in the city? So which is the policy of the city concerning the favelas in general? And more specific, and another question is, usually these kind of settlements eat the land of preservation. I mean, wherever you have a park, whenever you have a land that is used for preservation, like we have here, and this happens also in Italy, in very beautiful places, are the places where it's more easy for informal settlements to take place. And this is a problem that I see, that I have seen also. I followed a student that was doing a thesis in Rio de Janeiro, and all the top of the hills have parks, and the favelas are running up there. And probably this is what I heard, it was happening along the Tiquitara River as well. So again, which can be the policies and the strategies that we use in order to counteract this kind of problematics. As favelas, elas... porque, assim, em termos de políticas para as favelas dentro do zoneamento,
nós temos as ZEIs, as Zonas Especiais de Interesse Social. Todas as ZEIs 1, que você viu que eu falei de ZEIs 1, ZEIs 2, ZEIs 3, ZEIs 4, ZEIs 5. Todas as ZEIs 1, elas estão localizadas em favelas, em geral em favelas. São loteamentos irregulares. São loteamentos que eles fazem sem ter solicitado legalmente o loteamento dessa área, né, o desmembramento, o loteamento da área, para se fazer lote por lote, eles foram tomados. Então, isso são as favelas para nós aqui, são de dois tipos. Ou esses loteamentos irregulares, ou áreas que são ocupadas, áreas ocupadas públicas ou mesmo privadas, que vão se assentando irregularmente, sem ter nenhum tipo de projeto para se instalar, certo? E, para nós, então, dentro do zoneamento, elas são, hoje, zoneadas como ZEIs 1, Zona Especial de Interesse Social 1. Para cada ZEIs 1, a Secretaria de Habitação, que não é a nossa secretaria, elas têm um projeto de reurbanização dessas favelas, certo? Então, elas entram dentro dessas favelas, e isso, eu não sei, mas eu vi a Violeta aqui, Kubrusli, ela vai falar, eu não sei se à tarde ou já falou, ela trabalhou muito tempo, e isso você pode conhecer na Secretaria de Habitação. Nós temos vários projetos implantados especificamente nessas zonas especiais de interesse social. Então, é feito um trabalho de reurbanização, de requalificação dessas áreas para elas serem habitáveis. E eu não sei aqui dizer se já houve algum projeto desse tipo de reurbanização na Penha, para elas verem perto. Cadê a Violeta? Não existe, né, na Penha. Mas eu acho que é bem possível vocês conhecerem isso. Quer dizer, já houve, porque, para nós, por um lado, mesmo que é muito desagradável as pessoas morarem nessas condições, nessas favelas, para elas é uma solução. Foi a solução que elas encontraram para morar numa cidade cara como essa, onde o preço da terra urbana, o preço da terra é caríssimo. Se elas não tiveram a possibilidade de comprar legalmente, né, regularmente, uma área, uma habitação, elas resolveram esses problemas dessa forma. Assim é a formação dessas favelas. Não sei se você entendeu. Entendeu? A formação da favela é assim. Então, dentro do zoneamento, a gente deu essa solução. Então, para as favelas, nós temos as ZEIs 1. Para Cortiço, por exemplo, que eu, no meu entender, conhecendo os dois tipos, para mim, é pior do que uma favela, que é uma ocupação de um edifício, de um prédio, ou de uma casa, por inúmeras famílias, cada família mora em um cômodo, né? Então, existe outro tipo de zoneamento, que é a ZEIs 3, que aí você faz também um outro tipo de qualificação, uma espécie de retrofit nesse edifício, para reconduzir com qualidade a população moradora aí. A ZEIs 2 já é áreas vazias, quer dizer, sem ocupação nenhuma, aonde o poder público obriga ao proprietário dessa área a fazer habitação de interesse social, quer dizer, habitação para a baixa renda, né? A ZEIs 4 é um tipo de favela também, mas na área de mananciais, que eu não sei se você já conheceu as áreas ao sul de São Paulo, as áreas de mananciais, onde foram feitas várias projetos de urbanização de favela nessas áreas. Então, a gente tem exemplos, quer dizer, a gente tem, sim, uma política de tratamento das áreas habitacionais, de áreas de interesse, que a gente chama de interesse social, que não são só favelas, mas são áreas com
qualidade, não só habitação, com baixa qualidade de urbanização nesses locais. Mais alguma pergunta? Ive. Venha cá, Ive. Tudo bom? A minha pergunta é mais relativa à questão ambiental, que é um ponto que acho que é bem importante no momento. O professor Caldana iniciou o discurso falando que São Paulo está vivendo um turning point na questão de desenvolvimento urbano. Eu vejo que o plano diretor já abordou muitas questões importantíssimas relativas a como projetar a cidade do século XXI, que foi um termo que ele usou mesmo. Mas a gente vê que muitos países que têm uma realidade muito diferente da nossa já abordam essas questões ambientais com um respeito maior e talvez uma qualificação maior. Eles têm mais possibilidades do que nós, eu diria, né? A nossa cidade cresceu em cima dos rios e das áreas verdes. A gente está trabalhando numa região muito frágil em relação a isso. Então, a gente está na várzea do rio, tem o Ticoatira, tem o Parque do Tietê, né? E, assim, eu acho que quem trabalha com isso, eu ouvi um monte de gente falando que está na área de paisagem, vê o corredorzinho e vê uma ligação, e vê uma possibilidade aí da gente criar, talvez, uma primeira vez em São Paulo, algo mais ecologicamente correto. O plano diretor tem alguma abertura para isso, ou ainda é muito utópico para a gente falar disso em São Paulo? Olha, para vocês brasileiros, na verdade, a história da nossa ocupação, da nossa propriedade privada, é que explica por que a cidade de São Paulo é assim. A minha dissertação de mestrado foi justamente entender como se deu a propriedade privada do solo aqui em São Paulo. E isso é um modelo que veio historicamente de Portugal e que privilegiava o lote e não dava importância para as áreas públicas. É que isso surgiu, na verdade, essa cidade que a gente tem, onde o espaço público, o verde, ele é completamente abandonado e não privilegiado, certo? E é bem interessante vocês conhecerem como que foi isso, por que essa cidade de São Paulo é dessa maneira. Não é porque falta planejamento urbano. As pessoas repetem isso, nunca houve falta de planejamento urbano. Sempre se tentou que existisse parque, que existisse áreas públicas. Mas, historicamente, se você for ver a retificação do Rio Tietê, a retificação do Rio Pinheiros, as próprias empresas, a Light, ela que ocupou essas áreas que deveriam ser áreas públicas para sempre, que nós deveríamos ter rios do lado do Tietê e do Rio Pinheiros. A gente não tem isso por causa de uma questão histórica da propriedade privada. Então, isso a gente, infelizmente, a gente só pode reconhecer. É muito difícil a gente mudar isso na nossa história. Então, a nossa cidade é assim por esse motivo. Agora, o plano diretor e a lei de zoneamento, ela estabeleceu a cota ambiental, que eu acho que, para o lote interno, eu acho que muda muito isso. E a ZEPAM, que são os parques presentes e futuros, que são zonas de preservação ambiental. Mas eu acho que, mais detalhadamente, os planos regionais vão estabelecer, com mais critério, todas essas questões ambientais e de parque, de áreas públicas na cidade. Eu acho que o Fábio vai falar isso à tarde para você, mas respondendo que sim, que existe. Existe essa brecha para você usar. Mas reverter essa história ainda é muito difícil. Necessitaria muita desapropriação para a gente fazer a cidade que a gente quer, né? Mais alguém? Uma pergunta, manifestação? Por favor, Carolina.
Oi, bom dia. Eu não queria falar tomando lugar e a possibilidade, né, de haver mais perguntas, mas queria, então, já que ninguém se manifestou, eu queria só tocar num ponto que me pareceu ser uma questão comum nas várias perguntas, que é, assim, qual que é a virtude, qual que é o limite, qual que é o alcance, né, dos avanços na legislação urbanística, ou seja, né, a questão da lei de uso e ocupação do solo ou a questão, né, do plano diretor, ambos baseados, né, nos avanços da legislação nacional sobre o estatuto da cidade, etc., diz respeito a avanços do ponto de vista da legislação urbanística, né? Agora, do ponto de vista da realidade concreta das nossas cidades, elas estão muito aquém, né, de qualquer regulação, né, está de acordo, né, com a realidade concreta em que as grandes metrópoles, né, se apresentam. Eu acho que a ilustração maior disso são os slides próprios que o subprefeito da Penha mostrou, etc. Então, as questões que vocês colocam vão levantar, né, essa dimensão sobre, né, ora, a legislação, né, qual o seu efeito? Né, ainda que ela seja mais arrojada, ainda que ela seja mais aderente, ainda que ela possa, né, estar mais coerente ou reconheça, né, as contradições específicas dos territórios e as grandes contradições estruturantes do território, ainda assim, né, qual que é o avanço que, por meio da legislação urbanística, a gente consegue, né, transformar, de fato, o desenvolvimento urbano. Eu acho que essa questão ela é uma questão, né, ela é evidente, ela é uma questão historicamente também, né, colocada para os desafios do desenvolvimento urbano. E eu acho que algumas reflexões que o processo de revisão do plano diretor e o processo de revisão do zoneamento que a gente desenvolveu, acho que podem ser compartilhadas para a gente poder reconhecer o porquê ou em que medida a legislação ela pode ser um nó eficaz ou efetivo. Acho que o primeiro aspecto a fazer referência é o processo participativo, aqui levantado, né, pelo... Como que é seu nome? Cícero. Pelo Cícero. Né? A questão do processo participativo, né, é reconhecido e foi reconhecido no processo de revisão da legislação como um meio fundamental, né, de politização da questão urbana, justamente para fazer valer aquilo que é, né, consensuado como lei, né, que sim é para aí que pretende se caminhar as diretrizes do desenvolvimento urbano. Ou seja, né, como que a gente transforma uma pauta e diretrizes urbanísticas, que são diretrizes de uma gestão, em uma política de Estado, né, capaz de ter vigor no longo prazo e, principalmente, capaz de ter eficácia, né, e, de fato, vir a transformar o território. Um meio fundamental, evidente, é o processo participativo. Né? Eu acho que o reconhecimento disso foi, ao longo do processo de revisão do marco regulatório, algo, enfim, que fez desenvolver uma série de instrumentos, seja por meio interativo da internet, seja conjugando o que eram grupos de trabalho com as subprefeituras, grupos de trabalho com as várias secretarias, né, junto com audiências públicas, ao mesmo tempo formulário, enfim, uma série de diferentes métodos de comunicação, interface e formulação para ir entendendo que o processo participativo é realmente um dos meios que garante a eficácia da sua implementação. Eu digo isso porque sei que a questão do processo participativo ela é uma questão, né, talvez de muito pouco conhecimento ou muito pouca experiência estrangeira. Sei porque, né, a experiência brasileira ela é muito consagrada internacionalmente de todo o processo de gestão participativa, gestão urbana, os orçamentos participativos que se teve. Então, eu acho que é coloco aí na pauta, nessas 2 semanas que vocês estarão em contato com
com a elaboração do projeto, que vocês possam entrar no site Gestão Urbana para conhecer quais são os métodos que foram usados, para criticar os métodos que foram usados, para poder avançar, né, em todos esses mecanismos que foi usado, mas que precisam ser aprimorados. Porque eu acho que é uma reflexão que eu queria compartilhar, né, a elaboração do projeto, ela requer também uma elaboração, né, do processo de gestão durante o projeto e após a implementação do projeto. Então, uma questão é essa. E a outra questão, eu acho que eu queria só ressaltar para concluir, é a interface com a Câmara de São Paulo, né? Então, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, uma Secretaria de Planejamento, né, ela tem o escopo de um planejamento por lei, de revisão da lei, né? E o esforço da revisão da lei, ou do debate sobre o limite da lei, o alcance da lei, foi também no sentido de se reconhecer, desde o último plano diretor, que a lei não é suficiente em si, ou seja, quais são os mecanismos ou a que a legislação tem de estar atrelada? A uma política de financiamento, a uma política de uma série de conselhos participativos durante a elaboração, como é a CMPU, da qual o professor Caldana faz parte, por exemplo, enfim, uma série de conselhos de gestão da política urbana, uma série de políticas de financiamento articulada ao programa de metas também da gestão e uma série de especificidades de desenho urbano que possa concretamente dar diretrizes e incentivos, né, para o desenvolvimento, reconhecendo aquilo que é uma legislação que pode induzir o mercado imobiliário e a especulação imobiliária para onde se queira ter uma política autoaplicável, em que seja o desenvolvimento imobiliário a transformar o território, e aonde que ele tenha que ser coibido, aonde que a política ambiental precisa ser maior preservada, ou seja, onde tem um território de maior transformação, maior qualificação e maior preservação, né? Conduzindo, portanto, os agentes, né, nesse processo. E isso foi um pacto, acho que, e o vigor de uma legislação que reconheça ora, essa articulação entre a lei, o financiamento, a gestão, etc., foi algo, né, que se avançou na proposta do Executivo, mas foi muito aprimorada no processo de revisão na Câmara Municipal de São Paulo. Eu digo isso pelo seguinte fato. É nessa semana, agora que vocês estarão aqui, né, fazendo o workshop, que a revisão do zoneamento está indo para a Câmara Municipal de São Paulo. Então, vocês estarão participando de um workshop exatamente no momento de debate vigoroso sobre, ora, o que é essa proposta do Executivo do zoneamento de São Paulo que vai chegar à Câmara, né? Eu tenho certeza que, durante essa semana, quase todos os jornais e a imprensa tratará a esse respeito. Vocês estarão participando desse debate, evidentemente, né? Eu acho aquilo que Fernando Melo comentou a respeito do projeto tem um papel político e vocês se reconhecerem nesse processo, né, é reconhecer a conjuntura que está colocada, né? E essa é a conjuntura. Vocês estarão no momento, né, de debate do zoneamento em que ele está indo à Câmara de São Paulo e vocês poderão acompanhar aquilo que vai ser transformado, aquilo que vai ser ênfase das críticas a serem pautadas pela mídia, a grande mídia principalmente, e poderão também pautar isso em relação à Penha. Enfim, são só alguns adendos que eu quis colocar, especialmente para colocar lenha na fogueira e vocês reconhecerem uma conjuntura que, apesar de ser uma discussão hermética de legislação urbanística, de uma série de regramentos que parece muito distante da realidade concreta, eu acho que isso pauta questões, né, que estão no bojo de uma revisão da regulação urbanística da cidade e que vocês estão se inserindo nesse debate nessa semana, que é bacana vocês se reconhecerem nesse processo. Tá? É só um pouco isso que eu quis, enfim, ressaltar. Muito obrigada a todos. Nós teremos agora uma pausa para o almoço, convidando a todos estarem aqui às 14 horas, na sequência, para a continuidade.